Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Presta atenção porque é uma aula de correção. Então, pega essa apostila, aula de filosofia, módulo 6, fé e razão. Tá bom? Página 47. Pirou sua apostila? Página 47. Presta atenção nessa pergunta. Em sua opinião, é possível conciliar a razão e fé? E se é possível, de que modo? Tá bom? Essa é a pergunta. É a sua opinião. Eu posso dar algumas sugestões. Primeiramente, vocês têm que saber diferenciar o que é fé e o que é razão. Ambas são uma atitude, tá? Para você crer, ter fé, no caso aqui, é uma fé religiosa. Você ter fé que existe um Deus e esse Deus, ele é criador e ele é pessoal. Ele intervém na sua vida, caso você deseja, né? Então, e a razão consiste em você ter atitude, você utilizar-se do seu intelecto para chegar a alguma resolução de problemas por meio de uma lógica, de argumentos, de estudos. Entendeu? Eu já falei para vocês. Quando eu penso em razão, afasta-se da emoção. É para agir por emoção. Então, a pergunta é possível reconciliar a razão com a fé religiosa? Os filósofos que nós estudamos, né, São Tomás de Aquino e o São Agostinho, eles acreditavam que sim. Tá? Em especial, São Tomás de Aquino, ele acreditava que a fé deveria ser racional. Ou seja, não é uma fé cega, movida somente pelas emoções ou pela experiência, e sim uma fé que deve ser estudada, analisada, tá bom? Então o ser humano foi criado como um ser racional, portanto, a racionalidade não é inimigo da fé. A Bíblia apresenta argumentos que apelam à razão para fortalecer a fé. Um exemplo são as profecias apocalípticas, que instigam a reflexão sobre a relação entre o dom profético e a história. Também podemos citar o uso de argumentos racionais e científicos para apoiar as práticas saudáveis prescritas na Bíblia, em especial a alimentação e a higiene. Tá bom? Tranquilo? Então você pode colocar umas evidências científicas sobre o estilo de vida, sobre a alimentação, né? Evidências, no caso, evidências você pode falar, tá? Por que você acredita em Deus? Tá? Você pode falar da complexidade do universo, tá? Dica, tem um site que é muito bom, que é o Criacionismo, tá? Nesse site, você pode pesquisar lá que tem vários argumentos a favor dos que acreditam como um Deus existente, um Deus criador. Tá bom? E pode utilizar-se também com ensinamentos de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Tá bom? São Tomás de Aquino e São Agostinho. Vamos lá então? Tranquilo? 2. Escreva na página 49, tá? Escreva sobre o desrespeito à liberdade religiosa promovido por filósofos e teólogos cristãos durante a Idade Média. Então, né? Nós tratamos aqui de não só padres filosóficos, né? No caso, São Tomás de Aquino e São Agostinho, que representa a Igreja Católica, mas como também, né, protestantes, como Martinho Lutero e o João Calvino. Então, você descreva um texto falando em que momento que ele não respeitou a liberdade religiosa, tá bom? Tudo isso já está explicando na página 48 e na página 49, tá bom? Vamos lá então? 3. Lembrando que eles, tanto os protestantes, né, Martinho Lutero, João Calvino e o São Agostinho e Tomás de Aquino perseguiram, mataram, tá bom? Então, esse momento, para mim, é o cúmulo, né? Como você vai tratar de uma fé estimulando a violência e em especial, a morte de uma outra pessoa que
que não compartilhe da mesma fé que a sua, tá? Eu acredito que nesse aspecto, nesses momentos, nesse contexto, não compreendeu o amor, tá bom? E eu já falei no Zoom, falei para vocês, ó, 1 Coríntios 13, tá uma olhada lá. Página 50. Entrevista duas pessoas, pode ser pai, mãe, irmã, no WhatsApp, tá? Entreviste duas pessoas e pergunte a elas o que significa pensar racionalmente. Anote as respostas e compartilhe com os colegas, tá bom? Então, você pergunta para você, o que é pensar de forma racional? Ou você pode perguntar assim, como eu posso ser uma pessoa mais racional e menos emocional? Tá? Então, de preferência, pergunta para pessoas mais sábias, tá bom? Que você considera mais sábio que você, para você aprender também, tá bom? Mas no caso, entrevista, tá? E anota o que essa pessoa falou. É interessante isso, tá? Página 52. 4. Identifique algumas atitudes contraditórias da França na era da razão, século XVIII, no iluminismo. Então, em que ponto que foi contraditório, né? Porque estimulava a questão da democracia, a liberdade, e teve a era do terror, Robespierre, né? A burguesia, juntamente com o povo, chegou ao poder e esperava-se o quê? Se tirou a monarquia, iria o quê? Era glória, né? Poxa, o povo se uniu e arrancar a cabeça do rei, sabe, a Revolução Francesa, e não foi bem assim, tá bom? Então, veja os contraditórios. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. Ó. Os cerimoniais da igreja e todo o culto religioso foram proibidos. Então, teve intolerância religiosa, não respeitar as religiões. Foi proibido. Qualquer culto, não importa. O temor a Deus passou de princípio da sabedoria para princípio da loucura. Garantias civis foram suspensas. Milhares de pessoas assassinadas, entre as quais 17 mil pessoas guilhotinadas todo dia na praça pública. Nenhuma atividade era reconhecida a não ser razão. Tá bom? 5. Estabeleça uma relação entre os filósofos do iluminismo e seus respectivos conceitos materialistas. Aqui está o Diderot, o David Hume e o Francis Bacon. Tá? Então, a letra A. É muito mais seguro relacionar as diferentes ciências sempre em um sentido prático, tornando-as determinadoras do lado contemplativo. Tá? Isso aqui, quando fala uma questão prática, determinada, isso aí é Francis Bacon, tá? Então, a Francis Bacon. O milagre jamais será perto de contrabalançar. Ah, lembra do milagre? Quem fala do milagre? David Hume, tá? B. E por último vai ser o Diderot. O homem só será livre quando o último déspota for estrangulado com as entranhas do último padre. Tá? Então, para ele, o homem, né, ele totalmente, né, esquece a religião. Para ele, só vai ter uma liberdade, realmente vai ter uma liberdade, quando o último padre, o último representante, né, da igreja ser morto com as entranhas do último rei. Então vai ter liberdade. Não é bem assim, né? Tá bom? Então, meus queridos alunos, vamos lá então. Número 6, página 52. Marque falso para F, né? Ou verdadeiro com V. Tá bom? Vamos lá então. Olha a afirmação. Tomás de Aquino tentou embasar uma fé sem fronteiras, na qual mesmo os hereges deviam ser tolerados. Ih, foi intolerante. Falso. Se um moedeiro falso deve ser condenado pelo mal ocasionado à economia, é ainda mais justo castigar o herege? Verdadeiro, foi uma afirmação. Essa afirmação está verdadeira. Tomás de Aquino falou justamente isso.
Tá? Ele estimulava mesmo a perseguição do herege, ele achava que é pior. Pior pessoa possível é um herege. O que é um herege? É qualquer pessoa que é contra as doutrinas aplicadas para a Igreja Católica durante a Idade Média, tá? Terceira afirmação: o pecado está alinhado com os ímpios e por essa razão, além de ser separados da Igreja por excomunhão, eles devem ser apartados do mundo. Verdadeiro, tá? Estamos falando de Tomás de Aquino, tá? Então, FVV. Agora vamos ver outro. A tortura e a morte aos hereges pelo processo de inquisição são desabonados por se configurarem como ato de desrespeito à liberdade religiosa. Não, todos que eu já falei para vocês, São Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, teve alguns momentos que foi totalmente cruel, intolerante, tá? A verdade tem que ser dito, tá bom? E por fim, assim como é lícito ao médico amputar o membro infeccionado para salvar o corpo humano ameaçado, deve ser permitido ao príncipe eliminar o elemento nocivo ao organismo social. Verdadeiro. Tá? Então ficou assim. FVV. Tá bom? 7. Na sua opinião, é possível que os abusos cometidos em nome da fé venham a se repetir no futuro? Argumente. Ah, meus queridos, hoje em dia, né? Tem muitos absurdos, tem muita violência, né, no que tange a intolerância religiosa, a violência contra a religião. Existe até mortes por causa disso, tá bom? Em todo lugar, aqui no Brasil, na Europa, Oriente Médio, tá bom? Então, pensa aí, né? Até que ponto que você expressar sua fé não vai estar estimulando a violência? E até que ponto que é necessária a violência? Ou não, jamais é necessário a violência? Tem que ter aceitação. Então, pode ser pessoal, é pessoal, tá? Demonstra aí. Uma coisa que eu aprendi na vida é que devemos aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Tá? Se muita gente errou lá atrás e vemos as consequências disso, né? Para que desejar? Por isso que jamais desejo uma terceira guerra mundial, um exemplo. Tá bom? Ou uma perseguição como houve com os judeus, um exemplo. Tá? Então, mas é pessoal. Tá bom? E na página 53 tem de olho no vestibular, tá? Então, número 1, a resposta é a C. A número 2, respeito ao iluminismo, a resposta é B. E a 3, a 1, a 4 e a 16 estão corretas. Então, a soma deu 21. Tá bom? Espero ter acertado, tá? Então, meus queridos, lembrando que essa atividade, eu vou pedir para vocês mandarem as imagens, vale ponto, tá bom? Um grande abraço, professor. Até a próxima. Tchau para vocês.